você complementa, lá está o repórter Fernando Martins, que traz a palavra do governador aqui no nosso Jornal da Manhã, na sequência do Jornal da Manhã. Vir aqui ontem, conversou comigo aqui, eu repassei para ele esses assuntos e ele falou que ia estudar. Com relação à publicação do frete, não haveria problema, porque o frete já tem na NTT uma tabela, seria apenas a publicação para esclarecer. E eu peço que vocês, inclusive da imprensa, possam publicar depois essa tabela da NTT, mostrando quanto que vai ser o frete por quilômetro rodado para cada uma das categorias, que ajuda a informação lá na ponta do pessoal que está fazendo o movimento. Segundo, com relação à anistia, ele disse que também não haveria problema, embora não tenha hoje legislação para isso, mas que hoje à tarde estaria publicando algumas medidas provisórias e podia acontecer de fazer junto com a medida provisória. Com relação à redução dos 46 centavos, ele fixou que vai fazer esses 46 centavos e que esses 46 centavos vai ser por um período de 60 dias, mas pediu que o ministro Guardia da Fazenda fizesse contato comigo para verificar exatamente, porque ele não sabia em cima de qual referência estava sendo usado. O ministro acabou de me falar aqui agora o seguinte: a referência que ele está usando é a referência da Petrobras, não é a referência de posto de gasolina, evidente. E essa referência, ela leva em consideração 35 pontos diferentes do Brasil de distribuição. Desses 35, é feita uma taxa média entre os dois valores de diesel, porque o diesel tem dois preços, então o valor médio. O preço que ele está usando como referência é R$ 2,33, que é o que o governo tem como referência daquele dia na Petrobras, é R$ 2,33. E esses R$ 2,33 incidiria sobre ele 30 centavos, que ele, ministro, estaria criando um fundo para fazer compensação financeira do que a Petrobras vai perder por 60 dias. Ao mesmo tempo, tem mais a incidência de 11%, que é PIS, COFINS, e mais 5% da CID. Portanto, dá 16. Centavos, perdão. Então, isso quer dizer, na verdade, 30 da criação do fundo, mais 11 do PIS/COFINS, mais 5 da CID, total 46 centavos, sob o preço de R$ 2,33, que é 2,33, como eu disse, lá na Petrobras. Agora, quanto que isso representa? 2,33 a menos 46, ele falou 46, certamente vai incidir nas bombas, mas nós não sabemos se essa referência da bomba, quanto que no dia que o senhor está falando, se é ou não, e eu não consegui porque está uma audiência no Senado, está sendo convocado agora no Senado, ficou de me ligar mais tarde para a gente conversar sobre essa diferença. Do ponto de vista dos trabalhadores que estiveram aqui agora cedo, das bases consultadas, primeiro e mais importante a questão do petróleo. Já estamos com as refinarias abertas, a de Ipiranga, a Shell e a Revap. Então, sem paralisação nessas três refinarias. Portanto, abastecimento normal, o que rapidamente vai permitir que a gente faça isso. Guarulhos, Barueri, Sorocaba, Shell e Ipiranga, sim. Portanto, vamos, com isso, garantir a retomada dos postos de gasolina do estado de São Paulo, pelo menos. Isso significa que os postos daqui a pouco vão estar abastecidos para poder fornecer às pessoas, que é a notícia importante. Por outro lado, ainda continua a manifestação na frente da Petrobras, que vai depender desse acerto do número final. Mas o pessoal do petróleo disse sim, eles toparam o acordo para fazer mobilização, caso isso possa ser feito. Incidiu um novo pedido, que na verdade não é novo, vocês já tinham ouvido, que é a respeito. Existe uma normativa na Prefeitura Municipal de São Paulo que diz que os produtos perigosos podem circular pela cidade sem restrição. E por algum motivo que a gente não sabe, em algum instante, o petróleo e o combustível foi retirado do assunto carga perigosa. E eles se sentem injustiçados, porque petróleo e combustível seria carga perigosa. Eu falei por telefone com o prefeito Bruno, ele está editando agora à tarde já a alteração e permitindo que petróleo e combustível sejam equivalentes à carga perigosa, portanto liberando os caminhoneiros que trabalham com petróleo e combustíveis
que eles possam passar pela cidade sem restrição. Foi uma medida importante do prefeito que ajudou na solução dos caminhoneiros autônomos ligados à carga de petróleo e de combustível. Com relação a 2 outros pontos que estavam em andamento, todos que estavam aqui toparam. Portanto, concordam, se o presidente da República fizer essas regras, permitem a desobstrução em outros lugares. Há uma restrição que continua do pessoal que ocupa a Regis Bittencourt, porque ele diz que não tem controle sobre os outros lugares do país e ele não se sente à vontade de dar a palavra para os outros lugares, porque os outros lugares queriam outras coisas com valores menores de combustível e ele só pode falar no tocante aos caminhoneiros de São Paulo. Então, voltando, em todos os pontos está ok, no ponto da Regis Bittencourt ainda falta um ok que não tem dado e isso nós não conseguimos ainda solucionar. Do ponto de vista do presidente da República, o ministro Guardia me disse e garantiu que está editando a medida provisória agora para tarde, que é com relação à fixação desses 46 centavos e que, como eu disse, a data de referência, o preço de referência é 2,33 e que ele não sabe exatamente em que data de referência entrou 2,33, que ele ia pesquisar e me falar mais tarde, e é isso que eu tinha a dizer. Com relação a São Paulo, é importante lembrar que a gente volta a ter uma certa normalidade dentro daquela situação que estávamos ontem. Certamente todos os números são mais favoráveis, menos interrupção, abastecimento de combustível em especial. Primeiro, nós priorizamos o abastecimento do Estado, das prefeituras, dos hospitais. Agora, nessa nova fase, a gente já está liberando, portanto, o abastecimento normal dos veículos e carros, que aí começa uma vida normal para as pessoas. Ainda não temos essa mesma informação, desse nível de otimismo, com relação ao abastecimento de comida, ceas, etc., ainda não tem. Porque muita coisa vai ter que ser refeita com o tempo, não é uma coisa rápida que possa ser feita. Mas, de qualquer maneira, eu acho que nos últimos dias, volto a insistir, nós estávamos na sexta-feira com um quadro de 15 mil pessoas nas estradas de São Paulo. Hoje, nós estamos com muito menos gente, menos de 10% dessas pessoas, um índice muito menor também de manifestantes. Vocês sabem que entraram outros assuntos, por exemplo, já tenho pauta para a questão de transportador escolar, motoqueiro, enfim, existem outros assuntos paralelos que nós vamos conversar, que são outras demandas. Só que não dá para colocar tudo num cesto único e tentar embolar numa solução única, senão você amarra uma coisa na outra e nunca consegue desamarrar. E eu sinto que a gente caminha para uma solução positiva. Vamos esperar as próximas horas. Eu aguardo o ministro Guardia sair da reunião do Senado, para que ele volte a falar. O presidente da República me falou que ele ia conversar comigo, ele ligou conforme combinado, enfim, e eu acho que a gente tem pelo menos essa possibilidade. Com relação às pessoas, os trabalhadores com quem eu converso, mais uma vez eu repito, eles, na sua esmagadora maioria, se disseram favorável se essas coisas puderem ser completadas, publicação no Diário Oficial. E como eu disse ontem, muitas coisas já tinham sido anunciadas, faltava uma comunicação um pouco mais clara, que talvez a gente não tenha conseguido fazer isso, nem nós, nem o governo federal, nem vocês, é claro, ninguém conseguiu explicar isso com clareza, que número é esse do frete final. Então, era isso que eu tinha a dizer. Governador, em relação ao IPVA para autônomos em 2019, vai ser criado um grupo, é isso, para poder discutir se há uma alíquota menor? IPVA para 2019, sim. Mas isso está paralelo ao assunto principal, porque é especificamente para caminhoneiro autônomo, né? Então não é para outros. E eu soube que no caso dos transportadores escolares também tem um pleito semelhante, enfim, vamos discutir depois separado. Governador, não dá para saber com certeza quanto é que vai custar o litro de diesel na bomba em São Paulo, é isso? Vai custar R$ 2,33 da Petrobras, menos 46 centavos. Agora, em cima disso, segundo o ministro, incide mais ou menos uns 40%, que é o total de impostos indiretos, diretos, etc. E até chegar na bomba tem o próprio frete. Tem o próprio frete. Então ele não sabe exatamente dizer, ele acha que é alguma coisa em torno de 2,80, que daria 46 a menos do que 2,80. Mas isso é para um estado. Ele tem que checar. Ele disse que é uma conta super complexa, porque são vários tipos de fornecimento diferente no Brasil inteiro. Ele usou a média.
2,33. Na minha concepção, é até um preço menor do que eu imaginei. Mas é que, de verdade, isso é lá atrás, na Petrobras. Na bomba tem outro preço, nós não sabemos exatamente isso. Agora, é 46% por 60 dias, com esses 30 centavos que ele colocou como um fluxo de compensação com dinheiro separado do governo. E, ao mesmo tempo, do outro lado, os 5% da CID, 5 centavos da CID e 11 centavos do PIS/COFINS. É isso. Governador, ele falou como é que vai manter o preço congelado nas bombas? Não, ele não falou. Ele disse que ele vai fazer essa alteração. Eu pedi ao presidente da República se tivesse chance de fazer algum tipo de legislação que garantisse que esse número ficasse congelado. É claro que a gente sabe que existe lei de mercado, mas tem que ter bom senso. Não está na hora de brincadeira com enfim, especulação. Eu vi gente vendendo bomba e vendendo combustível 2, 3, 4 vezes maior, mas a explicação de quem está vendendo é que ela comprou também maior e ela está vendendo desse jeito, né? Depois o mercado se ajeita, teoricamente 46 centavos mais barato em todos os lugares. Governador, como fica a questão da Regis Bittencourt, já que eles não aceitaram as reivindicações, a via continua parcialmente interditada com caminhões na... Eu espero convencê-los, né? Espero que todos nós os convençamos de que tem muita gente sendo sacrificada, né? Animais que estão faltando comida, morrendo desnecessariamente, né? Pessoas com problemas de hospital, problemas de transporte, gente que está indo para a escola, uma sensação que eu sinto que eles estão no final e que eles podiam aceitar o que os outros colegas deles todos aceitaram. Do ponto de vista dos caminhões que são de São Paulo, eu sinto isso já muito fortemente. Ora, não consigo saber se lá, em todos os estados, tem o mesmo tipo de sensação. Você vai se reunir com eles hoje ainda? Vou me reunir. Eles foram e vão voltar. No fundo, é quase permanente, porque a gente fica esperando um pouco da reação que a gente acontece. Tudo isso para evitar essa sensação que nós estamos passando de que, então vamos fazer o outro lado, que é fazer isso com violência. Com violência você não resolve um assunto desse, porque eu insisto, não é apenas desbloquear. Desbloquear é o primeiro passo. O segundo passo é convencer o sujeito a entrar na boleia, ligar o caminhão e tocar. Se você não convencer a pessoa a fazer isso, você pode desbloquear tudo. Ninguém vai obrigar o sujeito, porque é permitido a ele é autônomo. Se ele falar, não vou trabalhar, ele não vai trabalhar. Nós temos que convencê-lo de que trabalhar é o melhor caminho. Quero dar um dado importante. Nas contas que nós fizemos ontem, a gente chegou à conclusão do seguinte: no caso de São Paulo, que a alteração envolve o pedágio, o eixo levantado e também o combustível 46 centavos, daria uma diferença no combustível a menos de R$ 2.500 para cada caminhoneiro que vai passar, portanto, a ter R$ 2.500 a mais de economia no combustível. Na média seria isso. E no caso do pedágio, R$ 1.000 a mais. Essa é a conta deles próprios, que chega à conclusão que dá uns R$ 3.500, portanto, de benefício a mais que foi concedido a esses profissionais. O que não é uma coisa desprezível. E eu sei que isso também pesou muito para que eles pudessem repensar em continuar a greve dessa maneira. Eles não querem vincular o movimento deles a outros movimentos políticos. Eu sei que todo mundo fica querendo encontrar um movimento político, enfim, eles não querem e também não querem agregar o movimento deles a outros movimentos reivindicatórios. Senão vai ficar carregado demais nessa caçamba deles, carregar todo mundo do Brasil inteiro. Tem N movimentos misturados que querem reivindicações, que precisam de reajustes, enfim. Mas nesse instante, a gente trata por partes. O assunto principal nesse momento é a questão dos caminhoneiros. O Estado não vai impor um limite, não vai ser utilizada a tropa de choque, por exemplo, para desmobilizar a Regis? Não, isso não dá para falar, porque em todos os instantes, nós temos usado até agora o diálogo, em todos os instantes, né? E eu acho que São Paulo tem acertado mais no sentido de fazer o diálogo com as pessoas que estão na ponta. Eu insisto que o diálogo foi começado na semana passada, mas não falou com as pessoas que estavam lá paradas na ponta. E os números mostram que nós estamos acertando. Nós tínhamos 15 mil, temos 1.500. Nós tínhamos 250 paralisações, estamos com 30. Nós tínhamos todas as refinarias tomadas, estamos com uma. Então, estamos avançando. Vai ter que ter paciência, um pouco mais, um pouco menos. Eu tenho a impressão que a Regis também, do ponto de vista de São Paulo, estará liberada. E eu torço para que os outros lugares também acabem se convencendo que essa é a melhor saída.
Obrigado. A OAB na reunião? A OAB foi quem descobriu inicialmente esses rapazes. Eles procuraram a OAB e o Dr. Marcos da Costa, que está aqui, não, estava lá? Estava fora com eles. Eles foram muito gentis, ele foi muito gentil de falar, olha, Márcio, eu tive a sensação que lá na ponta quem está controlando são essas pessoas. Os sindicatos não estão conseguindo ter interlocução. Eles falam por Zap, falam por Facebook e por redes sociais. Eu senti que eles tinham esse controle. Posso falar com você no sábado? Eu falei, pode. Aí eu recebi. Eu tive a mesma sensação. E aí nós testamos, perguntando a eles, se você desbloqueia tal lugar, ele desbloqueava. Desbloqueia o outro, desbloqueava. Então, eu fui pegando a confiança e acho que foi recíproca, né? Não quero dizer que isso tenha nenhum mérito, não. O mérito é da OAB de ter feito essa junção das coisas. E se por acaso a gente conseguir chegar a um bom senso, o mérito é de todo mundo que teve paciência de chegar até aqui, porque muita gente sofreu para chegar até aqui. Vai haver algum tipo de fiscalização para o preço da gasolina não subir muito nesse momento em que todo mundo vai aos postos? Eu gostaria muito de poder também decidir lá as coisas, mas as coisas federais são do Presidente da República, né? E o preço de combustível é fixado pelo governo federal. A gente tem aqui o nosso PROCON, que fiscaliza, que pode fiscalizar, mas certamente o bom senso nessa hora, até dos donos de postos de gasolina, que estão percebendo que a situação não é para a gente poder ganhar um pouco mais, porque o risco que a gente passou foi muito grande. A gente atravessou mais essa aqui, mas não dá para fazer isso toda hora, né? Então, são erros que depois têm consequências graves. Eu conclamo aí as pessoas que são postos de gasolina, os distribuidores, as pessoas que fazem o transporte, que façam com bom senso, que não tentem tirar proveito nessa hora, porque o clima não está para isso. Isso aí, obrigado, gente. Obrigado. Aí a entrevista do governador de São Paulo, Márcio França, no Salão dos Despachos do Palácio dos Bandeirantes, palavra trazida pelo repórter Fernando Martins.